de vida. Neste momento chegou o momento da mensagem da palavra de Deus. E hoje eu vou pregar sobre o tema a identidade de Deus no vale. Seja abençoado por Deus. É literalmente lindo como Deus tem avivado a obra aqui. Domingo tivemos um culto também com a igreja completamente lotada. E domingo eu tive a oportunidade de falar aqui sobre o Vale de Baca. Em outra tradução, dita pelo salmista, no conhecimento mais profundo dos vales, é o Vale das Lágrimas. Vale das Lágrimas. E eu expliquei aqui porque que era chamado Vale das Lágrimas. Pelo cair da lágrima de um peregrino que sempre que saía da sua terra para ir a Sião, inevitavelmente tinha que passar no Vale de Baca. Não tinha como não passar no Vale de Baca. Para chegar em Jerusalém, tinha que chegar em Sião. Jerusalém é uma cidade circundada pelos montes de Sião. E quando chegava no monte de Sião, logo então chegava-se a Jerusalém, e antes de chegar ao monte de Sião, o vale que antecedia o monte de Sião era o chamado Vale de Baca, um vale longo, extenso, comprido, muito grande. E ninguém conseguia ir a Sião anualmente adorar a Deus sem passar no Vale de Baca, onde a temperatura é uma das maiores possíveis, chegando a mais de 50 graus no período do dia e de madrugada, chegando às vezes a menos graus, fazendo uma extensão de temperatura que não há saúde que suporte. E pela extensão do vale, pela tristeza que se passava no vale, pela solidão que a pessoa passava no vale, pela angústia que a pessoa tinha no vale, os peregrinos acabavam por chorar. E da lágrima salgada dos peregrinos que choravam, aguavam, de certa forma, o caminhar. E então, sempre no mesmo vale, pelo mesmo caminho, onde passavam os peregrinos, com o derramar da lágrima, nascia uma flor chamada balsamita. E essa flor que chamava balsamita era fruto do derramar da lágrima dos peregrinos. E os peregrinos, quando voltavam de Sião, ou voltavam para Sião, dependendo do tempo que em Sião ficasse, o tempo que para Sião teriam que voltar, eles encontravam naquelas flores uma cura para as suas feridas. Aquela flor passada no corpo tinha a característica analgésica. Então, aquela flor que um dia tinha sido fruto da sua angústia, agora tirava um pouco da sua dor. E da mesma forma, aquela flor tinha um odor agradabilíssimo, e desse odor agradabilíssimo que incendiava o ambiente em derredor onde eles passavam, este mesmo odor demonstrava que aquele peregrino tinha conseguido atravessar o vale. E foi sobre isso que nós conversávamos domingo aqui, sobre a bênção que às vezes o vale gera na vida da gente. O vale não é algo extremamente horrível. Deus não permite que alguém encaminhe-se para o vale sem que no vale ele já não tenha preparado um livramento para aquela pessoa. Em síntese, passar pelo Vale das Lágrimas era
passar com a certeza de que ia passar, que a lágrima ia gerar vida, que a dor ia ser curada pelo próprio fruto da lágrima. E mais que isso, onde você passasse, todos saberiam, ele já passou por vales difíceis e ele conseguiu romper o vale da vida dele. Na mesma linha destas mensagens, eu vou trazer hoje sobre a mensagem que fala do Vale de Elá. Vale também chamado como Vale do Carvalho, um vale da fortaleza, o chamado vale onde Deus mostrou-se que Ele era Deus, o vale também da vergonha e o vale da exaltação. Neste vale, Golias desafia a Israel. Neste vale, Golias se apresenta a Israel, e apresentando-se a Israel, ele diz: vocês poderiam me dizer se há alguém no meio de vocês para lutarem contra mim? Se houver, então eu me rendo ou me entrego em luta, e aquele que vencer, e ele então representava os filisteus, a nação filisteia, o povo filisteu, aquele que vencer, a sua nação servirá a outra nação. Foi o vale do desafio, foi o vale onde por vários dias Israel engoliu a vergonha de não ter um soldado para lutar contra Golias. Golias era, todos sabem, ainda descendente daqueles gigantes que não foram mortos na hora adequada por Deus. Deus, melhor dizendo, não que não foram mortos por Deus, Deus determinou que se matasse todos os gigantes, e infelizmente o povo não vigiou e não matou. Mas voltemos aqui ao Vale de Elá, que é aquilo que hoje eu quero falar com vocês. Quem era Golias? Com rápidas palavras eu tentei lhe dizer quem o era, mas quem do outro lado aparece para defender o povo de Deus? Todo mundo sabe quem é que luta com Golias? Meu Deus, quem era Davi? Davi era um menino. Eu não sei se há mais muitas coisas para a gente revelar sobre Davi. Claro que também compreendo que a beleza da palavra de Deus e dos segredos e do conhecimento sempre vai trazer algumas coisas que a gente nunca, uma novidade, né, mas que a gente nunca viu. É o revelar de Deus e é também o procurar do conhecer. Então eu não me abusaria a dizer aqui coisas novas sobre quem era Davi, mas eu te diria quem Deus usa no vale do desafio. Novamente, o vale de Elá era justamente esse, o vale de gigantes, o vale de desafios, o vale da vergonha, o vale da exaltação, o vale de no qual se manifesta quem vence e quem perde. E Davi foi a pessoa que Deus levantou para mostrar quem ele usa no vale da decisão. É sobre este vale que eu quero hoje falar com você, o vale no qual tem que decidir quem vai vencer, o vale no qual a vida vai ter que dar a aula, quem ganhou e quem perdeu, o vale no qual se manifestará quem é o vencedor, quem é o derrotado, no vale no qual se manifestará
qual é o que serve a Deus e quem não tem Deus para servir. Deixa eu te dizer que neste vale, o primeiro grupo de pessoas que Deus usa são as pessoas humildes. Permita-me dizer-lhe isto: a grande diferença inicial de Golias e de Davi era a arrogância de um e a humildade do outro. A grande diferença entre Davi e Golias era o jeito que o Golias chegou e o jeito que Davi se apresentou. A grande diferença é a forma da voz, a arrogância do peito e a forma sencilla de falar de um músico que se tornou o músico mais famoso de todo o Oriente. Davi era escritor, músico, tão conhecido que as pessoas chamavam ele para vir cantar e tocar para que os demônios fossem expulsos. Vocês sabem bem que os demônios no Novo Testamento passaram a ser expulsos pelo poder do nome de Jesus. No Velho Testamento haviam várias formas em que se manifestava isso. Uma das formas era através da música e do canto. Os demônios se manifestavam e aí então chamava-se um cantor e um músico. O músico começava a tocar, o cantor começava a cantar e a presença de Deus descia naquele lugar, e onde descia a presença do Espírito de Deus, os demônios saíam. Daqui a importância e o porquê que eu dou tanto valor à música, e porquê que eu não entendo, porque tem obreiros que não levam isso a sério. Eu não consigo compreender. Para mim, o culto sem um louvor bom é um culto que está errado. A semente só pode ser plantada na terra adubada, e o que aduba a terra, corpo, coração, para receber a semente da palavra, é o louvor, a música. Vamos lá, diga comigo: humildade. Humildade. Quais são as duas coisas que aparecem no Vale de Elá? No Vale de Elá aparece a arrogância e a humildade. No Vale da Decisão sempre estarão duas pessoas, não tem três pessoas, não tem morno no Vale da Decisão. O Vale da Decisão não tem lugar para morno, morno não resolve nada. No Vale da Decisão só tem lugar para dois tipos de pessoas: ou para aquelas que têm certeza que só Deus pode resolver o seu caso, ou para aquelas que dizem: eu resolvo o meu caso e não preciso de Deus para resolver. Davi não era do grupo que achava que era o tal. Um dia ele escreveu o seu salmo e disse assim: uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus, o Deus de Israel. Uns tropeçam e caem, mas nós permaneceremos em pé. Diga comigo: Deus. No Vale da Decisão, permita-me dizer-lhe isso aqui: não me importa qual é o vale, qual é a decisão que você tem que enfrentar, comece a enfrentá-la com a humildade. Eu não posso nada se Deus não for comigo. Eu não vou conseguir nada se Deus não entrar nesta causa. Se Deus não for por nós, quem vai comprar esta briga? Eu posso ser estudado, mas Deus é quem vai ganhar a minha causa. Eu posso estar todo cheio de razão, mas a minha razão na arrogância não vale nada. Mas mesmo que eu não tenha razão, se eu me humilhar diante dos pés do Todo-Poderoso, Deus vai virar sina e vai me dar a vitória. Diga: humildade. O humilde não sabe quando vai chegar a vitória, mas ele não consegue acreditar que vai viver a derrota. O humilde
ver o arrogante bater no peito e dizer: eu sou o cara, e ele diz: humilho-me diante do Senhor meu Deus, e eu digo: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Diga comigo: humildade. Primeira coisa que eu quero te dizer é isso. O que fez a diferença de Davi e do Golias no vale da decisão foi o jeito que os dois chegaram. Um chegou dizendo: olha a minha altura. O outro chegou dizendo: eu sou músico. Um chegou dizendo: eu já venci nações. O outro chegou dizendo: eu não tive muito treinamento, eu matei um urso, matei um leão, foi o que sobrou para mim. Um chegou com a bolsa de apostas dizendo: tudo é 99,1, 99,9 que o Golias ganha. E o outro chegou 0,1 ou 1 que vai virar para o meu lado. Um chegou que fazia 40 dias que todo mundo baixava a cabeça para ele, e ele disse: não tem ninguém aí, não tem homem aí para lutar. E o outro chegou dizendo: se não se apresentou ninguém, é porque eu ainda não tinha sabido, mas agora estão desafiando ao Deus de Israel, a quem eu sirvo? Não, se fosse comigo, seu Golias, o senhor até ia ganhar a luta, mas o Deus de Israel, a quem eu sirvo, não aceita que eu leve desafio para casa. Diga comigo: humildade. Humildade. A humildade precede a honra, a humildade precede a sabedoria. Humildade é você saber entrar e ter juízo na hora de sair. Humildade é você pedir licença para entrar, mesmo onde você não tenha que pedir licença para entrar, e sair dizendo: boa tarde, boa noite, bom dia, olha, foi muito bom estarmos juntos, mesmo onde você não precisa ser educado para sair. Não, humildade é isso, mas humildade é muito mais que isso. Humildade é você dizer: eu não conseguirei nada se eu não estiver completamente jogado aos pés de Deus. Sabe o que é orar? Orar não é só você falar com Deus. Oração que você fala com Deus e Deus te encontra de pé, é conversa de Golias, é conversa de quem está achando que é muita coisa. Mas oração que você já entra arrastando, mergulhado no pó e com a cara lambuzada de lágrima, é a mesma coisa que você entrar na frente de um Golias e dizer: eu sei que no final as coisas vão virar para o meu lado. Deus abate o orgulhoso, mas mais que isso, Deus é especialista em exaltar o humilhado. Deixa eu te dizer uma coisa: os Golias se apresentam, mas os Davis não fogem. Os Golias se levantam, os Davis não redam o pé. Os Golias dizem: olha quem você é. E os Davis dizem: olha quem ele é. Diga comigo: eu não redo o pé. Diga comigo: humildade. A segunda coisa que Deus usa no Vale de Elá é as pessoas que compram a briga de Deus como se fosse dela. Vou responder isso aqui para você de novo. Se você, vou usar uma palavra, que é uma palavra muito usada no espiritismo, e às vezes causa espanto, e meu respeito aos espíritas, e não quero atingi-los em hipótese alguma, por favor. Mas se você não encarnar isso aqui, não adianta. Tem gente que ora dia e noite dizendo: Senhor, toma minha causa, toma minha causa, toma minha causa, vai na minha frente, luta a minha guerra, traz a minha vitória. Não é sempre assim? Mas ele nunca diz: mas eu brigo pela sua causa. O seu problema é meu, a sua luta é minha.
Como é que você quer que Deus compre o seu problema, entre aspas, se você nunca se coloca na brecha para resolver os problemas dele? Ah, pastor, Deus não tem problema. Como não tem problema? Deus não tem problema sem solução. Ele tem solução para todos. Mas na solução do problema dele, ele conta com você. Pastor, não estou entendendo isso. Eu vou te explicar. Você dá uma congregação para 2 obreiros. Um encarna o negócio. E ele chega no culto arrumado. Ele não tem a melhor roupa do mundo, coitado. Ele pode ser uma roupa simples, mas ele chega, mesmo que seja a mesma, a dele está passadinha. Pode ser vermelhão no chão, mas está encerado. Ele pode não saber quase nada de Bíblia, mas ele leu antes de pregar. Ele pode não cantar nada, mais desafinado do que qualquer coisa. Mas enquanto o coral está cantando e os irmãos estão cantando, ele... pode falar um português horrível, mas ele tenta ouvir umas palavras bonitas, e ele guarda aquelas palavras bonitas. Pode até sair errado, mas pelo menos ele tentou falar bonito. Aí você entrega, malta, a igreja para o sabichão. Ele é muito bonitão para se preocupar com roupa, ele põe qualquer uma. Para que ler a Bíblia se tem tudo na internet? Para que cantar? Os outros já estão cantando. Para que pregar 40 minutos? Aí chega no dia do batismo. Um traz 30 e ele não vem. Aí as pessoas perguntam assim: mas como é que pode a igreja na mão desse, anda na mão desse? Onde é que será que está o segredo, senhores? Esse negócio é meu, essa briga é minha. Eu não consigo entender e nem aceitar pessoas que vêm para o culto. Eu estou cansado de dizer isso aqui, e não estou cansado não, já disse isso muitas vezes, e vou dizer até o último dia que tiver vida. Eu não consigo entender pessoas que vêm para o culto e não se preparam, se vão fazer parte do culto, não se preparam para ele. Eu não admito um cantor que, sabendo cantar, desafina, por relaxo. Eu não admito que, se todo mundo tem que dar o seu melhor, tem que ter alguns para ficar puxando o carro para trás. Sabe qual foi a diferença de Davi e de Golias? Foi que Davi disse: eu não quero a vitória para mim. Golias não foi brigar por ninguém, ele já era soldado de aluguel, todo mundo sabe disso. Os gigantes se alugavam, nações alugavam seus gigantes para outras nações. Davi disse: não vou aceitar esse negócio. Por quê? Porque o que está em jogo é Israel. O que está em jogo é o nome do Deus a quem nós servimos. Se eu perguntar aqui, quem quer uma bênção, fica 500 mil em pé. Não, você não tem, é que cada um levanta com mais 3 mil na cabeça.
se eu falar assim: Senhor, tu sabes o anelo que é em minha alma, é como fogo. Aí fala: quantos aqui podem dar 3 dias deste mês para puxar no jejum? Quem é que quer brigar pelo reino de Deus, colocando a vida completamente em jogo sem medo? Não tem como as suas prioridades se tornarem prioridades de Deus, se as prioridades de Deus não fazem parte das suas prioridades. Pastor, eu preciso comer, eu também. Pastor, eu quero vestir bem, eu também. Pastor, eu quero morar bem, eu também. E aí então, simples, buscai primeiro as coisas da onde? E o que vai acontecer? Não é o contrário. Tem gente que diz assim, eu vou ganhar bem, e aí então eu vou ser dizimista. Você nunca será dizimista e nunca vai ganhar bem. Com Deus está sendo fiel no pouco? Sim. Qual é o resto? Davi encarnou totalmente o problema da nação. Davi não foi porque tinha um projeto de vida. Davi foi porque ele sabia: se eu lutar pelo meu Deus, Ele vai me dar tudo de volta na mesma intensidade com que eu lutar por Ele. Eu pedi para que se parasse a mensagem nesse exato momento, para que eu possa lhe dizer que a sua presença é algo único amanhã no culto comigo. Eu gostaria muito que você viesse a partir das 17h45, a partir das 18h. É importante que você venha. Chegue cedo, estacione o seu carro, ou no nosso estacionamento, ou nos estacionamentos que são conveniados conosco, que são também absolutamente por nossa conta. Venha, eu espero você. Música boa, palavra abençoada, irmandade, carinho, confraternização. Venha, a Assembleia de Deus no Brasil é maravilhosa. Venha. Outra coisa, permita-me te dizer isso aqui. Nunca você vai conseguir ter uma plateia tão grande como aquela que luta e torce para ver você se dar mal. Fantástica, essa plateia é enorme. Essa plateia tinha gente na casa de Davi. Os irmãos dele falaram: o que esse exibido veio fazer aqui? Então, quando Davi foi lutar por Israel, todo Israel teve que ver. Esse Israel que viu Davi dizer: eu compro a guerra de Deus para mim, é o mesmo Israel que foi dormir sabendo assim: nós temos um fenômeno novo no meio da gente. Deixa eu tentar te explicar isso aqui. Tem 500 para fazer a obra. Você vai ser mais um, com 499. Não tem ninguém. A chance é só sua. Se der certo, todo mundo vai dizer: que é que ele tem de diferente? Gente, a fama de Davi cresceu por causa do dia que ele lutou sozinho, escondido. Quer que eu te diga mais? Diga comigo assim: quando
eu lutar por Deus, meu nome vai crescer. A Bíblia diz que logo em seguida voltaram para Israel as mulheres e viram Saul chegando. Lembra o que as mulheres falaram? Vou traduzir: belo, bonito, maravilhoso é Saul, mas 10 vezes, 1000 vezes mais belo, bonito e maravilhoso é. Saul passou a ter ódio de Davi. E aí eu quero te dizer uma coisa, ô gente boa, você quer ser bem sucedido? Eu quero que você seja. Está preparado para aguentar o repuxo? Por quê? Porque eu estou encarnando a obra de Deus. E quando eu compro o problema da obra de Deus, Deus me dá vitória. E quanto mais vitória Deus me der, mais quem estiver perdendo vai ter raiva. E aí vai no ciclo. Agora, eu vou te perguntar uma coisa: você quer que briguem com você porque você é um derrotado? Ou você quer que tenham muita raiva de você e você, como diz o povo, dando beijinho no ombro, glória a Deus e aleluia, e nem aí? Em síntese, o que eu estou querendo te dizer é o quê? Você quer viver uma vida de derrotado e não ter inimigo? Fique assim. Eu prefiro ter 1 bilhão de inimigos. Se eu estiver lutando a causa do meu amigo, eu terei a vitória todos os dias da minha vida. Próximo. Diga assim: encara. Melhor forte, diga: encara. Quando o inimigo vier contra você, não foge. A Bíblia diz que Davi disse: tu vens contra mim. Quer dizer, eu sei que eu estou lutando com gente grande, mas aguenta, porém eu vou contra ti. Olha para alguém e diga: encara. Encara. Deixa eu dizer o seguinte: não foge do seu problema. Ele é nojento, ele vai atrás. Não adianta falar: eu não vou conseguir resolver isso, eu vou tentar. Para com isso, é bobeira. Eu não estou mandando você sair resolvendo todos os seus problemas agora também não, porque tem problema que você tem que aprender a esperar o tempo. O tempo é algo importante para o problema. Tempo resolve problema. Você não tem que desespero para sair resolvendo problema. Você só pode entender uma coisa: ainda que eu esteja dando um tempo, você está sempre te dizendo: eu sei que você está aí. Só tem que ter uma coisa: eu também estou aqui. Nós vamos se encarar daqui a pouco. E na hora que a gente se encarar, nós vamos ver quem é que vai levar a vitória e o troféu para o Deus de Israel. Não fuja do problema. Davi disse: tu vens contra mim e não tem problema, eu vou contra ti. Tem gente que diz assim: eu não vou dizer que Deus vai resolver essa semana. Eu digo, todo dia eu falo: Deus vai resolver essa semana. Deus vai resolver essa semana. E aí não resolveu, eu continuo dizendo: a semana vai chegar. Deus vai resolver a semana. Essa semana Deus vai fazer alguma coisa. Essa semana Deus vai fazer. Davi olhou e disse assim: tu vens contra mim e ainda hoje, diga de novo comigo: ainda o Senhor te entregará nas minhas mãos. Chega na tua casa, olha para o teu problema, dobra o teu joelho e diga: ainda hoje. Se não acontecer, fala o mesmo amanhã, o mesmo depois. Um dia vai chegar o dia que você vai dizer: de fato aconteceu. Verbalize a derrota.
a derrota? É fazer o contrário, verbaliza a vitória. O que é verbalizar? O que é verbo? É ação. Ação. Irmão, a Bíblia diz que o semeador saiu a semear. Não é isso que a Bíblia diz? E aí ele lançou em terra cheia de pedregulho. Aí ele lançou em terra que era espinho. E depois ele achou terra boa. O que houve? Procurem ver se o espinho tirou dele a fé de plantar. Não, senhor. A Bíblia diz que ele plantou. Semeador não tem que querer entender tempo de colheita. Semeador sai jogando. Vai jogando, vai jogando. Você viu como é que a pessoa, os interioranos fazem assim? Vai jogando, vai jogando. E aí? Aí no dia que nascer ele vem colhendo. Não nasceu. Eu vou fazer o quê? Não nasceu. Mas eu não deixei de arriscar, não. Podia ter nascido. Porque às vezes eu falo assim, eu vou parar de dar conselho. Tem gente que não aprende. Daqui a pouco eu me vejo de novo querendo ensinar coisa para as pessoas. O que é? É porque quem é semeador é semeador. Você já não teve disso? Fala, eu não vou ensinar não. Chega. Daqui a pouco você está, olha, vem cá, deixa eu explicar uma coisa para você. Quando você falar, deixa eu explicar, você já está falando, deixa eu ensinar para você. Muitas vezes a gente joga semente em terra ruim. Uma hora, a gente acerta a terra. Mas nós temos direito de, porque tem terra ruim, negar semente para terra ruim? Não, porque a Bíblia diz que mesmo assim a terra pode dar o seu fruto, pode não dar a mesma intensidade de frutificação. Motive-se no dia da batalha. Motivação. Motive-se. Não se encante com o tamanho da armadura do outro. Vai do teu jeito. A história conta sobre as armaduras. Eu conversava isso hoje com o Jair, estava dizendo hoje sobre isso com ele. A história conta que os grandes guerreiros antigos faziam das armaduras os uniformes para colocar estrelas, flores. E a verdade é que tinha guerreiro que ia lutar, que ele ia com tanto peso em cima da armadura, para mostrar que ele já tinha ganhado muitas vitórias, que aquilo atrapalhava ele. Cuidado, a certeza sempre de ter ganhado as antigas e não ter que lutar por coisas novas pode ser um peso muito grande na tua vida. Preste atenção nisso. Davi não tinha nada. Davi só tinha um ribeiro na frente. Não era nem rio, não era fonte, era um ribeiro. E do ribeiro, ele tirou o quê? 5 pedras. Das 5 pedras, ele usou quantas? E as outras 4? Eu não sei. Você sabe? Mas Davi me deu uma aula. Eu sei que Deus pode acabar com uma, mas eu vou levar mais 4, porque eu tenho motivação. Se na primeira não der certo, eu não desisto.
Se na segunda não der certo, eu não desisto, eu vou. Se na terceira não der certo, eu não desisto, eu vou. Se na quarta não der certo, eu vou. Se na quinta não der certo, eu vou. Fugir não, eu pego de novo no Ribeiro e começo tudo de novo. Motive-se. Se Deus não te deu a vitória até agora, é porque não é a hora dela chegar. Mas na hora certa vai chegar e você tem que estar preparado para assumir o local de glória que Deus já preparou para a tua vida.